Om Sadashiva Samarambam Shankarasharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satchiguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Olá, Namastê, bem-vindo todos vocês ao nosso Gita, a beleza do Gita. Ok, então nós estamos iniciando o capítulo 3, versículos 22 a 25, nós vimos até o versículo 20, Krishna falando sobre a importância do karma, né? E dentro do contexto do Karma Yoga, a necessidade de cumprir o dever, no caso de uma pessoa ser autoignorante. No caso de uma pessoa ser autoignorante, um Anyani. Ok, chega de noite, assim, eu começo o dia às 5 da manhã, às vezes eu já estou com um drop de energia. Então, aqui ele iniciou falando sobre a necessidade de cumprir o dever, a importância do Karma Yoga para o indivíduo que ainda está sobre a influência da dúvida a respeito de sua real natureza e identidade, né? Então, o Anyani, né? Aquele que não assumiu realmente, né? Não reivindicou clara e diretamente a sua real identidade, né? Então, é recomendado que esta pessoa seja um Karma Yogi, né? Então, este indivíduo, ele tem que fazer karma, porque o karma é uma grande oportunidade que nós temos, as ações, as interações com o campo são as melhores oportunidades que nós temos de usar, de otimizar, como é que se diz? Otimizar o nosso tempo, convertendo as nossas ações do dia a dia em práticas espirituais, né? Então, nós sabemos que o Karma Yoga ele é desenhado para o desenvolvimento das qualificações necessárias para o autoconhecimento, né? E ele é feito de um modo que o indivíduo se mantém na sociedade, se mantém em seus papéis sociais, mas ele precisa de compreender o jogo da vida, que nada mais é do que o jogo de interação com o campo, através do qual você tem a oportunidade de purificar a sua mente, se elevar espiritualmente. E para isso, naturalmente, a compreensão clara a respeito do Dharma, as leis que regem o campo, a respeito do Criador, né? E a respeito de si como entidade que experimenta, né, a criação. Então, a compreensão do Criador, criatura e criação, as leis que regem esta criação, as leis que impactam, né, a experiência humana, neste sentido, né? Então, tudo isso serve para purificar, que é um dos aspectos apresentados pelo Lord Krishna, né? A respeito do Karma Yoga, o melhor e o mais natural preparador, purificador da mente, né? Sem a purificação, sem a preparação, o autoconhecimento é impossível. Somente purificada irá alcançar a libertação. E essa pessoa, este Karma Yoga, ele por si já é uma pessoa sábia. O que ele sabe? Ele tem a sabedoria a respeito de Ishvara, Jiva, Jagat. Ele tem
a sabedoria a respeito da ciência de Nietzsche, ele compreendeu a vida, compreendeu o jogo da vida, né? Então, ele tem uma sabedoria que já é rara de encontrar, né, na sociedade. Mais tarde, ele pode alcançar a libertação, aí então ele se torna um sábio, não somente a respeito da natureza de Nietzsche e o propósito desta ordem aparente de realidade, mas ele vai ter a sabedoria a respeito da natureza de tudo, de todos, em Satya, né? Que nada mais é do que pura consciência, existência de natureza ilimitada, que é a natureza, que é a identidade de todos nós. Depois disso, Krishna, ele começa a falar que uma vez a pessoa tenha alcançado, então nos últimos versos ele já não falava sobre o Karma Yoga, ele começou a falar realmente sobre o Jnani, né? E ele disse que o Jnani é aquele que transcendeu a ação ou a não ação, né? E ele não precisa de fazer karma com o objetivo de desenvolver, purificar e se preparar, né? Ele não faz karmas com nenhum objetivo, seja esse obter algum ganho material direto, né? E muito menos obter preparação para o autoconhecimento. Por quê? Porque ele já possui o autoconhecimento, ele só tem o autoconhecimento, esse autoconhecimento foi devidamente retido, porque ele tem determinadas qualificações que permitiram a ele obter e reter claramente o conhecimento a respeito do que ele é, do que ela é, né? Então, ele vai, sim, continuar fazendo ações, mas jamais com fins, né, de ganhos mundanos e muito menos de ganhos de melhoramento psicológico, psíquico, etc. Portanto, o Jnani não necessita de Karma Yoga. Com este tópico, o Karma Yoga conclui o verso 20. Arjuna, então, entretanto, eu não entendi bem nessa passagem, se foi um comentário do Shankaracharya, né, que apresenta a Arjuna, né, refletindo e contemplando e talvez questionando Lord Krishna, né, porque quando ele veio a saber que o Jnani, né, ele faz ação, né, não tem nenhum interesse nos resultados, e, ao mesmo tempo, ele não é apegado à inação, né? Quando ele ouviu tudo isso, talvez Arjuna tenha contemplado, né? Refletido e pensado, agora eu encontrei uma solução aqui, eu vou sair fora daqui, porque eu vou me declarar como um Jnani, porque o Jnani, né, o autorrealizado, ele não precisa de fazer ações e não precisa de fazer o seu Swadharma, não precisa de fazer karmas, ações, né? Swadharma vai aparecer, né, dentro desse contexto para resolver esta possível, né, confusão na mente de Arjuna, mas até então não apareceu. Arjuna não disse claramente, mas talvez o Lord Krishna tenha captado que Arjuna poderia encontrar ou procurar uma saída pela porta da cozinha, se declarando um Jnani, né? Então, ele poderia alegar, eu já sou Jnani, portanto, eu não preciso de karma, né? Eu não preciso deste karma, né, terrível, né, desagradável, né, este derramamento de sangue em pessoas, né, tios e avós do outro lado do campo. Então, parece que ele talvez tenha contemplado, talvez Lord Krishna tenha pescado isso na mente de Arjuna. Aí, antes que Arjuna pudesse externar esta fantasia, né, aí Krishna começa a falar sobre a importância da ação também para o Jnani. Ele vai explicar que o Jnani, ele não por isso, nem por isso, ele abandona a ação. Por quê? Porque todos nós, como seres humanos, temos os nossos papéis, né, sociais. Não importa sejamos Jnanis ou Anyanis, né? Então, o Jnani também, ele precisa observar o Dharma, observar o seu Swadharma, os seus papéis, né? E agir, né? Ele age porque ele age simplesmente porque ele é um ser vivo, ele foi desenhado para agir, né? Responder aos estímulos naturais do meio ambiente, mas mais importante do que tudo,
o que vai ser apresentado, né, neste novo contexto, né, do capítulo 3, é a importância de um modelo, né, dentro do contexto social que o Yanni precisa haver, precisa exercer. O Yanni precisa exercer um determinado modelo, né? Os valores sociais estão em declínio, né? As pessoas estão seguindo os heróis, né? Eu lembro, tinha uma música que eu conheci essa música nos anos 80, mais ou menos. Era um grupo pouco famoso lá em São Paulo que dizia: mas o que mais me dói, mas o que mais me dói é que você escolheu errado o seu super-herói. Você lembra dessa, Marcelo? Ou não? Minhas tias cantavam para mim, eu mesmo nunca ouvi. Essa música Eu foi conheço. de um cara que era um sannyasi de Osho Rajneesh. Ele era um artista, ele era um pintor e tinha uma banda também. E uma das músicas dele que ficou mais popular lá em São Paulo, na época, foi essa, né? A dor que ele sentia de uma pessoa, né, ter escolhido errado o super-herói dela. E na sociedade, nos dias de hoje, né, as pessoas escolhem esses modelos, né, esses role models, né, esses que têm um impacto, uma influência, né, na sociedade, e são escolhas, né, pobres, né, do ponto de vista de valor intelectual, né? Então, o Yanni ele precisa agir porque já existe tantos modelos, né, decadentes, modelos, né, pobres, né, por aí, né, no mundo da moda, no mundo do Hollywood, né, no mundo do esporte, né? Então, o Yanni ele precisa servir de exemplo, ele precisa servir como um espelho, né, que outras pessoas possam se espelhar, como a gente diz, nos sábios, né? Os sábios eles estão realmente, né, em carência, né? Estão desaparecendo do mundo, infelizmente ou felizmente. Então, Lord Krishna, né, fazendo aquela leitura na mente de Arjuna, começou a instigá-lo, né, a fazer o karma dele, o Swadharma, mesmo sendo desagradável, né? O Krishna, portanto, diz: Arjuna, mesmo que você seja um Yanni, eu sei que você está pensando em se declarar Yanni, todo mundo pensa nisso, né? Todo mundo gosta de se declarar um Yanni. E ele diz: Arjuna, mesmo que você seja um Yanni, você terá que realizar ações, você precisa realizar o seu Swadharma, né? O seu karma, né? Você é o general do seu exército, você não pode abandonar o campo de batalha, né? E com qual finalidade? Krishna, então, lhe afirma que concorda que ele não precisa de karma para a sua purificação, não precisa de karma para obter conhecimento e que não precisa de karma para a sua libertação, mas ainda assim ele precisa de fazer essas ações diante do fato de estar na sociedade. Terá que servir de modelo como general do seu exército, né, para que os membros, né, das Forças Armadas possam proteger o Dharma, né? E como os outros membros são espiritualmente ignorantes e necessitam de ações, Arjuna deve dar o exemplo realizando o karma, não por sua causa, mas para ensinar a sociedade. Aí você vê, por exemplo, o talento de um professor, né, de um guru, né, de um guru. Papaji costumava dizer assim, um guru perfeito, né, a perfect teacher, né? Então, um guru do calibre de Krishna, né, ele vendo a situação de Arjuna, né, vendo que ele estava oscilando com a ideia de se declarar um Yanni, portanto, ele transcende o karma, né, ele vai dizer para o Arjuna, né, eu sei que você não precisa de karma, eu sei que você já passou por isso, você está altamente qualificado, né? Porque se ele diz para ele que você não, karma, você não transcendeu o karma, entendeu?
você precisa de karma para desenvolver as qualificações. Aí ele ia, de qualquer modo, criar um obstáculo ainda maior para o objetivo, que era, né, mover Arjuna para fazer o que era de interesse do total, da totalidade, né, que era a preservação, a luta pela preservação do Dharma, né? Então ele diz, não é para a sua liberação, você já não precisa, você já transcendeu tudo isso, mas a sociedade precisa de você. E isso já é um argumento que um professor ele precisa ter o tato de jamais provocar o ego de seus alunos, né? Então ele diz isso e ele, né, tem muita mais possibilidade de mover Arjuna, né, em direção ao seu Swadharma, né? Ele diz, outras pessoas, né, são ignorantes espiritualmente, elas necessitam de karma, mas você precisa de karma só para dar um grande exemplo a eles, Arjuna, né? Você precisa ensinar isso à sociedade, o que é um fato. Os yanis precisam, né? E os anyanis, no processo de se tornar yanis, também precisam viver, né, como exemplos, né? Servir de exemplos na sociedade, vivendo, assumindo o seu Swadharma, né? Vivendo os seus papéis, observação do Dharma, observação de nossas naturezas, né? E vivendo e transformando as nossas ações, né? Permeando, né? Com a fragrância da graça, né? Graça do Karma Yoga, aquele que transforma uma ação numa devoção, né? A emoção que permeia a ação do Karma Yoga é uma ação de gratidão, de apreciação, de agradecimento, de retribuição ao campo, né? Então, tudo isso é um exemplo que todos nós precisamos aprender e desenvolver, né? Ações, interações, né? Permeadas não somente pela compreensão, mas pela atitude, né? A atitude do Karma Yoga, né? Isso por si é não somente uma grande sadhana para o Karma Yoga, mas é um grande ensinamento que o Karma Yoga apresenta em seu meio ambiente. A gente não pensa nisso, né? Karma Yoga, aqui o Lord Krishna apresentou ele de diversos ângulos, e aqui eu estou aproveitando este parênteses para dizer que um outro ângulo é que o Karma Yoga ele se torna um role model, ele se torna um modelo, ele se torna um professor, ele não fala, ele age. Quando ele age, ele dá um exemplo, né? Ele está agindo de tal modo que ele vai inspirar as outras pessoas a viverem sob a luz do Dharma, né? Então, é muito rico o Karma Yoga, né? A gente analisando ele, para ensinar a sociedade. É neste contexto, Krishna discorre sobre certos princípios gerais que, segundo as escrituras, mostram haver diferentes fontes de aprendizado sobre o modo correto de viver, sobre o modo dármico de vida. Se uma pessoa não aprende o modo de vida dármico, ela se deixará levar de acordo com o quê? Com os seus apegos, desejos e aversões, né? O que eu quero, eu não quero, o que eu não quero. A minha vida é movida por minhas vasanas, meus ragas e dveshas. E uma vida movida pelo que eu quero e o que eu não quero, naturalmente, logicamente, não é uma vida em observação do Dharma, né? O Dharma é muito mais do que eu quero e o que eu não quero. O Dharma é aquilo que é justo, né? Aquilo que é harmonioso, né? Aquele que está alinhado com as leis cósmicas do Lord Ishvara, né? Tudo uma outra coisa, né? E leva tempo para a gente desenvolver esse senso, essa sensibilidade a respeito de um estilo de vida dármico, né? Se a pessoa não aprende o modo de vida dharma, ela será movida por suas vasanas, seus desejos, por haver, manter e evitar. E uma vida de acordo com as suas vasanas e os seus desejos e suas fantasias será uma vida imprópria, inapropriada, e essa será uma vida desperdiçada, como o Lord Krishna, né, mencionou num dos versos anteriores. Portanto, é preciso mudar a vida, né? Mudar esta vida selvagem, né, movida pelos prazeres sensoriais, daquilo que eu quero, porque quero, né? E mudar para uma vida
culta, uma vida sofisticada, uma vida, né, elegante, decente. E, para isso, eu preciso conhecer o que é o Dharma e o modo de viver em harmonia, né, com o campo. A maneira correta de viver de acordo com essas leis. De modo que há necessidade de uma fonte de conhecimento a respeito do Dharma, né? E esta fonte de conhecimento a respeito do Dharma é chamado de Dharma Pramanani, né? Pramanani significa fonte de conhecimento. Dharma significa, né, um modo correto, um modo harmonioso de se viver, né? Harmonioso com o quê? Harmonioso com o meio ambiente, com as leis que regem o meio ambiente, os outros seres, né? Então, é um modo de viver, né, que requer uma fonte de conhecimento, que é o significado da palavra manana. Pramana significa um meio, né, um meio de conhecimento, e nesse caso significa fonte de conhecimento, né? Então, nós temos uma fonte de conhecimento, que são as nossas escrituras a respeito do Dharma, que irão nos ajudar a compreender um modo harmonioso, correto de viver, cuja função é nos preparar para a libertação, nos preparar para moksha. Por isso que a gente diz que karma e dharma são como as duas asas de um pássaro, ou são os dois lados da mesma moeda, karma e dharma, né? Então, eu preciso observar o dharma, né? Viver, né, através da disciplina e da compreensão dessas leis e o porquê de leis e princípios regendo a experiência humana em relação aos outros seres, né? Então, eu preciso deste conhecimento a respeito desta interação minha com o campo, que é Ishvara, né, com o Criador deste campo, e eu, a criatura, dentro do âmbito dessas leis, esta compreensão, mais a atitude que vai converter os meus desejos por coisas em devoção, vai converter emoção mundana em devoção. Então, tudo isso é parte do Karma Yoga, para nos ajudar a viver não criando, sem criar conflitos kármicos de novo e de novo e de novo. Sabe como é que é? A gente chega ignorante, a gente vive ignorante do ponto de vista espiritual, e quando a gente vê, as nossas vidas são cheias de conflitos, cheias de encrencas, cheias de dificuldades. Eu passei por todas essas dificuldades e encrencas devido a esta ignorância toda pervasiva que nos impede até mesmo de discernir, né, quase que intuitivamente, o que é justo, o que é harmonioso, né, o que é o Dharma aqui, de modo a evitar papakama, né? Mas não, a gente está sempre acabando em encrencas devido à nossa inabilidade deste senso do que é o Dharma. Para isso, a gente precisa das escrituras, né? Dharma Pramanani. De acordo com as nossas escrituras, né, existe a primeira fonte desses conhecimentos dos Vedas, né, se chama os três fontes, Veda, fonte, né? Shruti, né? Não quero pronunciar, já foi, né? De acordo com a nossa escritura, a primeira são os Vedas, a fonte original, a segunda são os Smriti, os Shrutis. É a primeira. A primeira fonte são os Vedas, e os Vedas eles foram revelados, foram ouvidos, né? Então, a segunda fonte foram as escrituras, né, que foram, né, desenhadas por homens, escrituras literárias, são secundárias, a partir das revelações que foram escutadas pelos rishis, né? Então, o terceiro, mais importante, o Lord Krishna apresenta aqui, é o quê? Nós temos um corpo de conhecimento que veio diretamente de Ishvara, que são as escrituras primárias, aí depois nós temos as escrituras secundárias, né, que são obras literárias que vão comentar, né, ou escrever romances dentro do contexto dos Vedas, né, para ilustrar e facilitar ou torná-los mais atraentes, esses ensinamentos. Então, nós temos essas escrituras primárias e secundárias, e o Lord Krishna apresenta um terceiro aspecto,
né? Ambas essas escrituras, elas estão no papel, elas foram escritas, né? Nos dias de hoje, nós as temos em vídeos e em áudios também, né? Mas elas estão ali. Mas o terceiro aspecto, né, desta fonte de conhecimento, ele é apresentado como o mais importante, que é o exemplo dado por aquelas pessoas sábias, o exemplo dado pelos Karma Yogis, os exemplos dados pelos Yanis, porque não existe nada mais potente do que o nosso exemplo, e nós sabemos disso, né? O nosso exemplo, quando ele é natural e genuíno, né? Se o nosso amor, né? A nossa compaixão, a nossa empatia for realmente, né, genuína, né? Aí aquilo ali tem um impacto na vida dos outros, né, enorme, muito melhor do que um monte de palavras que a gente possa, né, oferecer. Então, o terceiro aspecto nessa fonte, né, essa fonte de conhecimento que nos ajuda, né, a observar, a compreender o Dharma, é o que? É o exemplo dos sábios, o exemplo dos Yanis, o exemplo dos Karma Yogis, né? Todos nós nos tornamos, né, exemplos. Todos nós nos tornamos gurus, né? Porque através dos exemplos, né, a gente pode ter um impacto, né? Pode transmitir uma sabedoria, um conhecimento muito mais eficazmente, né, eficientemente, do que através de palavras. Ninguém gosta muito de palavras, porque ninguém acredita muito em palavras. Você já notou isso? Aí, já vem com esse discurso, entendeu? A gente quer ver o quê? Eu quero ver a prova, eu quero ver a demonstração dessas palavras bonitas, né? Ok. Portanto, este é o mais importante, é o estilo de vida das pessoas sábias, das pessoas cultas, né? Por isso, na cultura védica, né, os anciões, eles são muito respeitados, né? Os idosos, né, dentro da cultura védica, né, na sociedade védica, eles eram muito respeitados. Por quê? Porque eles têm algo que os jovens não têm. Eles têm a sabedoria da experiência, né? E se eles foram educados nos Vedas, viveram, né, de acordo com né, esses ensinamentos revelados, né? Então, eles adquiriram não somente o conhecimento quando jovens, mas eles desenvolveram muitas experiências, porque eles foram exemplos, né? Então, eles são pessoas muito respeitadas. O estilo de vida, como já foi dito, né, é o meio de comunicação mais poderoso. Existem meios de comunicação, alguns deles são verbais, né, orais, outros são escritos, né, mas o meio de comunicação mais poderoso, né, é o estilo de vida de um indivíduo, né, o que ele realmente é. Ele vai aparecer, né? Ele vai ser exposto, ele vai se expor através das nossas atitudes, palavras e ações, né? Muito mais poderoso do que qualquer ensinamento, né? Escrito ou verbal. Assim, uma ação é igual a milhares de livros, milhares de palavras, né? Ou uma ação é até superior. Suponha que um pai diga a seu filho para ler as escrituras, né, diga que fale a verdade, mas se o pai, né, estiver contando mentira, né, e aí ele fala aqui de uma piadinha, ele diz assim, tá, não, você tem que seguir as escrituras védicas, e uma das coisas que você jamais deve mentir, né, ninguém gosta de mentir. Por que a gente não vai mentir? Por que é um Dharma, né, muito claro, né, a respeito, é um Dharma universal. Ninguém deve mentir, porque ninguém gostaria de ser enganado, ninguém gostaria de ser mentido. Então, se você não gostaria de ser mentido, enganado, é claro que você, né, deve ser coerente e não manipular, mentir e enganar os outros, né? Mas aí ele faz todo esse discurso para o filho, né? Aí o pai está lá, está dentro de casa. Aí chega uma telefonada e o pai diz assim, se for o Felipe,
diz que eu estou fazendo um cochilo, diz que eu não estou em casa, né? Aí ele recebe, alô, quem é? Ah, é o Felipe. Ele disse, meu pai me mandou dizer que ele não está em casa, né? Então, o menino, ele aprendeu que ele não deve mentir e, naturalmente, né, ele assimilou este ensinamento e ele acabou desmascarando o pai, né? Porque o pai estava sendo simplesmente hipócrita, né? Ensinando uma coisa e fazendo outra. Este incidente é suficiente, né, para destruir, né, toda essa pose do pai, né, que simboliza, né, você tem que ser íntegro, honesto, viver segundo a verdade, blá, 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 que em alguns desses Puranas, né, é apresentado através de determinados personagens. Aqui é o Rashchandra, né, é o rei, né, o rei da verdade, aquele que jamais fez algo mentiroso, enganoso, desonesto, né? Então, se você pratica, fala sobre isso, mas no momento seguinte, você fala para o seu filho, né? Dizer uma verdade, uma mentira, né? E aí o filho vem desmascarar você. Então, tudo aquilo que você ensinou pelo seu filho vai fazer o quê? Ó? Esses ensinamentos não significam nada, ele vai ficar em total confusão, né? Porque meu pai, ele fala, ensina, eu pensava que meu pai fosse um sábio, uma pessoa, né, íntegra, mas uma coisa ele fala, outra coisa é o que ele diz, como diz aquele provérbio, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Então existe, né, uma contradição e uma hipocrisia, né? Não, você é meu filho, você vai fazer o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Por quê? Porque o que é bom para você não é bom para mim, né? Eu posso ser um hipócrita, mas meu filho eu não quero que ele seja um hipócrita. A criança fica confusa naturalmente, né? Principalmente num período, né, uma idade de formação, né, do ego. Agora me diga, qual é a mais poderosa, a ação dos pais ou os conselhos dos Vedas? Quais são, né? Qual é a fonte de conhecimento do Dharma, né? Dharma Pramana, né? São as ações dos pais, né? As palavras vazias dos pais, as ações do pais, ou os ensinamentos dos Vedas através do Guru, né? As escrituras dizem que a vida, né, dos sábios é um ensino, a nível prático, é um ensino mais profundo, mais eficaz, mais intenso. E Krishna afirma que o que quer que o modelo da sociedade pregue não deve ser somente por palavras, mas as suas ações devem refletir exatamente as suas palavras. As palavras devem refletir as palavras dos Vedas, né? As escrituras védicas, e das suas palavras devem seguir as ações em total harmonia com as palavras, né? Então, isso se torna um ensinamento poderoso, né? A história, né? O guru, ele precisa de setting o exemplo, né? Ele tem que dar o exemplo sempre. Ele não pode estar dando mensagens contraditórias, né? Duplas, né? Fala algumas coisas e aí se comporta totalmente em oposto ao que ele ensina, né? Lembrando o que eu disse na aula passada, a mãe é o modelo da criança número 1, o pai é o número 2 e o guru, o sábio, é o número 3, dentro de uma estrutura social, né, ideal, né, no qual as pessoas recebem esta preparação espiritual védica, né? Então, todos os outros conhecimentos e ensinamentos, eles se baseiam no conhecimento espiritual dos Vedas. Aquela é a base, né? Então, o guru, a respeito dos Vedas, né, é aquele terceiro elemento que vai ter um impacto na mente dessas crianças em desenvolvimento superior, até mesmo, ao impacto recebido da mãe e do pai. São impactos diferentes, né? Influências diferentes.
É uma responsabilidade enorme. Imagina essa sociedade ideal, védica, que tipo de pontualidade as crianças terão se os professores não forem pontuais, por exemplo, né? Ah, não, agora todo mundo em Vedanta Brasil a aula vai começar exatamente sábado às 10 horas em ponto. Não é permitido atraso, né? Nenhum atraso. Aí o professor chega às 10h05, 10h07, dá uma desculpa hoje, né? Aí dá uma desculpa amanhã, mas ele continua dizendo, mas a aula vai começar às 10 da manhã. Né? Então, são essas incoerências, né, que fazem, né, muita confusão, né, porque esses indivíduos, né, os pais e as mães, eles são tidos como os nossos heróis. Aí a gente acaba abandonando, né? A gente fala, porra, meu pai como herói faliu, foi total, terrível, né? Péssimo, né? Deixou muito a desejar como herói. Aí quando eu vejo o Neymar, jogador de futebol, se torna o meu herói, né? Aí o filho do Felipe e família, né? Começa a fazer a tatuagem de Neymar no braço e nas pernas, em vez de fazer tatuagem de Krishna. Imagine, Felipe, a situação dessa. Hein? As suas filhas fazendo tatuagens de Neymar, ao invés de fazer tatuagens de Krishna. Né? É muito lamentável. Então, de novo, voltando para o nosso herói Arjuna, que nesse momento ele não é realmente o nosso herói, porque ele ainda está querendo, né, fugir do seu Swadharma. Arjuna, né, quer você goste ou não, você ocupa uma posição importante na sociedade. Né? Você é um guerreiro, você é o chefe, né, o general do seu exército. Então, essa é importante. Né? E você tem um status, você tem uma fama para preservar. Né? E você tem que saber que o status é muito bom, mas o status, né, a fama, né, ele sempre vem com o preço da responsabilidade. Quando a responsabilidade chega, ao se tratar de uma pessoa comum, né, com muita responsabilidade, pode-se até dizer que tudo bem, mas no seu caso, Arjuna, né, a sua responsabilidade é enorme, você é um modelo, né? Existem milhares de soldados sobre você aqui, a sociedade inteira depende de você e desta decisão, né? Você goste ou não, você é um modelo, cumpra o seu Swadharma e comece a conduzir a sociedade, né, corretamente. Krishna deseja reafirmar, dando um exemplo próprio de si mesmo. Né? Então, é interessante, aqui eu não tinha visto esse passagem, é a primeira vez que eu estou seguindo, né, o Gita, né, através das exposições do Swami Paramarthananda. Aqui o Swami Paramarthananda, né, ele diz que Krishna deseja reafirmar, dando um exemplo próprio de si mesmo. Isso é muito curioso, porque o ensinamento das escrituras védicas, né, eles são já completos por si, né? Mas e aqui e ali cabe, e até mesmo faz dos ensinamentos mais atraentes, entendeu? Quando o guru ele dá exemplos de si próprio, entendeu? E aqui, para minha surpresa, eu vi o Lord Krishna dando exemplo de si mesmo, né? Ele dizendo, Arjuna, veja, por exemplo, eu sou uma avatara. Então, ele é um avatar, ele não é simplesmente um indivíduo que nasceu, né, a partir do seu karma, né, da sua própria ignorância. Né? Nós nascemos da ignorância, significa os nossos karmas, as nossas vasanas, que buscam continuidade, né, que querem mais experiência, querem processar mais experiências em dualidade, a gente nasce desta ignorância. E a gente chega aqui, a gente tem que, né, passar por todo esse rala-rala, esses altos e baixos da vida, até que a gente vai, né, se encontrando um equilíbrio,
né? Desenvolvendo uma certa sabedoria, chegando nas escrituras, né? Purificando, obtendo o autoconhecimento, e aí a gente diz, ok, agora eu sei, e agora a minha vida já não é movida por esta ignorância tirana, cósmica, chamada avidya, né? Agora eu compreendi, esta compreensão aniquilou, né? Ela, simplesmente, ela neutralizou essa ignorância eterna, né? Então, o Jnani diria assim, não, esse é o meu processo, né? Eu era ignorante, eu era um samsari, eu era um Ajnani, e agora eu sou Jnani, e eu posso citar alguns exemplos. Por quê? Porque servem também como inspiração. As pessoas podem ver que o processo não sempre é fácil, é difícil, né? É cheio de zigue-zagues, mas quando nós estamos determinados, o resultado, inevitavelmente, é o autoconhecimento, né? E aqui a gente vê o Lord Krishna falando de si. Ele vai dizer assim, eu, por exemplo, eu nunca fui um samsari nesta vida, naturalmente, eu nunca fui um Ajnani, e ele, com a maior modéstia, sem nenhuma vaidade, ele diz a Arjuna, veja, por exemplo, eu sou um avatara, um avatara, né? Na verdade, eu sou muito mais do que um mero Jnani, porque, pelo menos, o Jnani, ele era antes um Ajnani, um samsari, ele nasceu da ignorância, mas ele lutou, trabalhou, venceu, né, esta batalha contra essa ignorância e se libertou desta ignorância. Mas eu sou um avatara, né? Eu vim aqui não, né, como fruto do meu Parabhada Karma, eu vim aqui para contribuir, para levantar a sociedade, né? Eu não nasci aqui sob a contabilidade do meu karma, mas eu vim aqui num karma universal. Esse karma, o que é? Você desce simplesmente para ajudar, né, os meus Jiva-atmas, né? Então, nos versos mais para frente, tem o capítulo, não lembro qual é o capítulo, que nós entraremos um pouco neste conceito do avatar. Então, o avatar, ele diz assim, eu, por exemplo, eu sou um avatar, né? Eu sou um Jnani, mas eu sou um avatar, né? Eu nasci, né? Eu nasci sem nenhum traço de ignorância, né? E apesar de eu ser um avatar, eu estou aqui fazendo ações, né? Embora, mesmo sendo um avatar, eu tenha me tornado o seu motorista, eu estou aqui como motorista da sua carruagem, e que posição é essa? Que papel é esse? Né? Parece humilhante para um avatar. Então, eu, como um avatar, né, que é um Jnani que não nasceu da ignorância, né, eu ainda assim me tornei o motorista da sua carruagem. E não somente isso, eu tenho que cuidar dos cavalos, eu tenho que limpar a carruagem, eu tenho que fazer todos esses servicinhos rotineiros, né? E eu, um avatar, então não existe nenhum problema com a ação, desde que ela seja o seu dharma, o seu swadharma, o seu papel, né? Então, que posição é essa, né? Ao não fazer o meu papel, o meu swadharma, né, como motorista, como aquele que cuida da sua carruagem, né, eu não estaria, eu estaria violando, né? Ao não fazer nada, não posso dizer que eu sou um avatar governante deste mundo, né? Não, eu não posso dizer, eu tenho que realmente seguir o meu swadharma, porque eu me comprometi de entrar nesta luta com você, e você perguntou para mim, ok, Arjuna, o que você quer? Você quer o meu exército de 5.000 soldados ou você quer a mim? Né? E você, Arjuna, você diz, não, eu não quero o seu exército, eu quero você. Né? Então, aqui eu estou. E eu perguntei a você, Arjuna, o que você quer que eu faça? Porque eu falei para Arjuna, o Lord Krishna falou assim, olha, se você me quiser, saiba que eu não luto. Né? Eu não luto. Então, você está escolhendo a mim e sabe que eu não luto, eu não vou pegar uma arma e fazer parte desta guerra. Né? E ainda assim, eu perguntei, o que você gostaria que eu fizesse? E você me disse, eu quero que você seja o meu motorista particular. Você vai guiar esse meu Jeep, essa minha carruagem. Então, ele fazia aquilo
de modo perfeito. Ele jamais poderia dizer, não, eu não vou ser o seu motorista particular porque eu sou um grande avatar governante deste mundo, né? Eu assumi esta posição, eu tenho que seguir o Swadharma desta posição, né? Então, ele deu um exemplo. Mesmo sendo o Lorde deste universo, né, eu tenho que fazer este meu papel, eu tenho que fazer as reverências, né, porque este é, novamente, o ensinamento das Escrituras a respeito do Dharma. Não afirmo que sou o Senhor, e, portanto, não tocaria os pés de Kushala para que ele me adore, né? Eu não vou misturar os papéis, né? Eu jamais iria, né, estar aqui com a expectativa de que vocês me adorassem, né? Porque eu estou aqui como motorista da sua carruagem. Portanto, assim como eu estou cumprindo os meus deveres, sejam eles, né, aparentemente dolorosos ou até mesmo que possam me diminuir nos olhos dos outros, né, ou desagradáveis, você, Arjuna, também tem que fazer o seu papel. E ele, aqui tem uma passagem que diz que Krishna também já tinha passado, porque Krishna também era um grande guerreiro, tinha um império enorme, um exército monstruoso, que foi todo parado do outro lado do campo, né? Como aliados do Duryodhana, né? Mas aqui está Krishna, que foi a escolha de Arjuna, e ele está dizendo que eu também já passei por essa experiência, eu tive que matar meu próprio tio numa batalha, porque, infelizmente, nós nos encontramos, né, naquela ocasião, nos dois lados, né, eu no Dharma e meu tio do lado do Adharma, né. Então, o Krishna apresenta alguns exemplos de si mesmo para dar uma inspirada, né, em Arjuna. E ele diz, eu não fiz nada disso para purificar a minha mente, eu fiz simplesmente, né, porque era o meu dever. Eu, como um avatar, um senhor deste universo, eu sou sempre puro, imaculado, né? Como um Jnani, sou sempre puro também. E por meio das minhas ações, eu não tenho nada a realizar para mim mesmo. Em nenhum desses três mundos, eu não realizo nada nesses três mundos que sejam para mim. Eu não tenho nenhum objetivo próprio que não seja realizado por mim. Tudo que eu poderia realizar, eu realizei através do autoconhecimento. Por quê? Esse é um ponto que, às vezes, as pessoas podem fazer confusão. Que história é essa de dizer que o Yanni ele realizou tudo aquilo que pode ser realizado? Não, tem tantas coisas que podem ser realizadas, né? Você pode, né, aprender isso, aprender aquilo, né? Desenvolver, né, talentos em outras áreas, né? Estudar outros campos de conhecimento, né? Obter, né, riquezas, né? Se tornar, né, um grande governante, ou aquilo que seja, poderoso, né? Então, ele fala, não, eu não faço nada, né, para que seja uma realização por mim, porque eu realizei tudo aquilo que eu poderia realizar, não existe mais nada a realizar, né? Por que é dito isso? Ele é dito porque quando você realiza aquilo que você é, né, você realizou aquilo que resolve a problemática de querer realizar coisas no mundo como modo de se resolver isso. O Jnana é resolvido por ter realizado a sua fonte, né, Satchitananda, como sua própria natureza. Então, esta compreensão é a realização de tudo aquilo que eu possa realizar no mundo, porque tudo aquilo que eu queria realizar no mundo tinha o objetivo de me resolver. Mas esta resolução somente é possível através da compreensão da minha natureza como Satchitananda, né? Aí eu resolvi tudo aquilo que indiretamente eu estava tentando realizar através desses objetivos, né? Dessas realizações mundanas, né? Portanto, eu não preciso atingir nada.
eu não preciso atingir moksha, purificação, todas as buscas humanas, né, purusharthas, tudo isso existe dentro de mim. Não existe mais nenhuma busca, nenhum objetivo humano na mente de um Jnani, e muito menos na mente de um avatara. É por isso que nós temos a palavra Bhagavan para o Senhor. Né? Vocês já devem ter ouvido falar Bhagwan, 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 no tempo de Osho Rajneesh, a gente costumava chamar ele de Bhagwan também, né? Uma palavra muito bonita. Né? A palavra Bhagwan, ela é bonita. Bhaga significa riqueza sextupla. Né? É uma riqueza que se desdobra, né, em 6 princípios, 6 princípios, fatores, né? Ou 6 princípios, fatores. A palavra Bhagwan, né? É uma bela palavra. Bhaga significa uma riqueza de sextupla, né? de 6 valores, digamos assim, 6 fatores. Né? Ivan significa o possuidor, Bhagavan, né? O possuidor desta riqueza sextupla, o possuidor desta riqueza, né? De 6 aspectos, né? Aquele que goza, né, desta riqueza, em plena medida. E quais são essas 6 riquezas? Né? A primeira significa poder, soberania. Né? Primeira significa soberania. E é tomado como riqueza, mas de acordo com o sânscrito, não é exatamente riqueza nesse sentido, é mais a soberania, né? Você é aquela riqueza de você ser autocontido, autossuficiente, né? Totalmente independente. Uma pessoa, uma nação soberana é uma nação, né, rica, mas ela é, acima de tudo, ela é independente, né? Então, ela é livre e independente. Então, um dos aspectos é essa soberania, né? Que não é exatamente uma riqueza, né? O segundo aspecto desta riqueza sextupla é coragem, né? E é um valor muito importante. A coragem, né? A coragem de viver a vida sem temor, né? O terceiro aspecto significa fama, né? Então, esse aqui é um aspecto curioso, né? A fama, né? Vamos ver o que o Swamiji vai, né, falar sobre essa tal fama, né? Do Jnani ou do Avatara, né? Um indivíduo, né, que obteve, né, essas 6 aspectos, né, desta riqueza sextupla, né? A quarta é prosperidade, né? Ele é próspero, né? A quinta é sabedoria, jnana, conhecimento. E a sexta é vairagya, né? Que o que significa vairagya aqui? Significa independência, liberdade. Então, a liberdade de toda dependência e apego é chamado vairagya. Vairagya, né, comumente a gente traduz na língua portuguesa como equanimidade, né, o não apego, não dependência, que é muito bem definido como independência, né? Então, vairagya é um dos aspectos, né, do Jnana que é uma demonstração de liberdade, porque quando nós temos paixões vinculantes, né, vinculativas, nós perdemos o nosso sentido de independência e nos tornamos apegados e dependentes, né? Então, esta independência é chamada de vairagya, né? Então, essas são as 3 riquezas, né, em medida completa, que o Jnani, ou Ishvara, né, que é mais especificamente, é o Jnani dos Jnanis, né,
Ishvara, Bhagwan, ou de Avatara, né? Ele desfruta de todos esses aspectos, né? Os aspectos de quem? Do Senhor Bhagwan, né? Do Senhor Lord Krishna, né? Do Senhor, desses seres vivos, né? Não somente auto-reconhecidos, né? Mas extremamente, né? Extremamente elevados espiritualmente. Eu gosto de usar essa expressão, né? Suponha que eu tenha algumas rúpias, isso não pode ser chamado de bhaga, porque algumas rúpias significa alguma riqueza, pequena riqueza. Da mesma forma, eu tenho poder sobre os meus empregados, porém isso é duvidoso. Poder sobre o meu motorista é igualmente duvidoso. Né? Soberania absoluta, coragem absoluta, fama absoluta, cada um em medida absoluta, tudo isso é chamado de Bhagwan, o Lorde do Universo, né? O Lorde Krishna. Assim, Bhagwan significa aquele que tem todos essas seis riquezas, né? Em medida absoluta. Agora me diga, o que Bhagwan tem que realizar no mundo? Então, um indivíduo, né? Ou até mesmo o criador, ou representado por Krishna, né? que sendo um avatar, né? Ele descende, ele não cai, ele descende para elevar a humanidade, né? Então, o que ele tem a realizar nesse mundo? Naturalmente, não tem nada. Por quê? Porque ele já possui esses 6 aspectos de riqueza, né? Todas as ambições humanas, elas podem ser apresentadas por isso, né? Você quer ser uma pessoa soberana, livre, né? Corajosa, reconhecida, famosa, próspera, né? E uma pessoa sábia, né? Então, uma pessoa que possui todas essas qualidades em medidas absolutas, né? O que mais essa pessoa teria, né? Não existe possibilidade, e afinal, equanimidade a respeito das experiências da vida, total desapego, né? Total independência, ou liberdade mesmo, né? Vairagya é uma expressão muito vizinha, né? Parecida, né? Com a expressão moksha, né? Porque Vairagya é a expressão, né? É a tradução mais prática do que é esta tal de liberação, a libertação, né? É um sentimento de liberdade, libertação, independência a respeito das experiências que a vida nos traz, né? Esta independência chamada de Vairagya. Então, havendo todas essas riquezas, né, múltiplas, sextuplas riquezas, né, o que pode realmente, né, o Lorde desejar nesta vida, né? O que ele quer realizar no mundo? Nada. Krishna afirma, não há nada que eu queira realizar por mim que ainda não tenha sido realizado. Mas olhe para mim, ainda assim eu estou aqui, né, cuidando da sua carruagem, fazendo o que eu tenho que fazer de acordo com este Dharma, com esse ashrama que eu assumi, né? Então é muito incrível a gente ver aquela situação, né, ali neste drama, né, no qual um ser tão extremamente elevado, né, se apresenta ali numa posição tão humilde, né, como o motorista da carruagem do Arjuna, né? E ele fala: se eu sou capaz de fazer o meu Swadharma, né, porque é justo que seja assim, por que não você fazer o seu Swadharma, né, e simplesmente liderar o seu exército para destruir as forças inimigas do Dharma, né? E aí ele novamente ele volta naquele argumento, mesmo que você pense, mesmo que você imagine, mesmo que você se considere com toda a convicção que você é um Jnani, não pense que isso, né, seja justificativa para você abandonar o seu Dharma, o seu papel. Essas ações são esperadas por você e a inteira sociedade depende de você neste momento. Você precisa cumprir o seu dever, ora Arjuna.
Verso 23. Porque se eu não permanecer incansavelmente na ação, todas as pessoas seguirão o meu caminho de todas as maneiras. Então, o Krishna, nesse ponto, ele está dizendo, né, se eu realmente, né, permanecer, se eu não permanecer incansavelmente nas ações dármicas, né, as pessoas vão olhar para mim e vão seguir o meu caminho, né, e aí a sociedade se torna confusa e caótica, né? Se eu não permanecer vigilantemente, incansavelmente, né, agindo segundo os meus papéis, né, os meus swadharmas, né, as pessoas que me têm como modelo, né, elas seguirão o meu modelo e acabarão confusas, né, e a sociedade vai se tornar um caos, né? Então, aqui ele está fazendo uma reflexão sobre as consequências, né, de Arjuna não fazer o Swadharma dele, né? Se você não fizer esse Swadharma, você sendo um exemplo para a sociedade, não somente você vai perder essas riquezas, você vai perder a sua fama, você vai perder a sua coragem, você vai perder a sua soberania, você vai perder tudo, você vai estar destruído. As consequências do seu ponto de vista são enormes, são imensas, né? Mas, ainda assim, existem outras consequências, e essas outras consequências é que, de repente, agora, né, os outros vão se inspirar, aqueles que ainda encontrarem inspiração em você, eles vão estar inspirados num modelo que já não é o modelo que você era antes, e a sociedade vai perder um grande modelo, né? Tantas serão as consequências, né, desta covardice de Arjuna, né, enrustida ou camuflada de desejo espiritual, né, que as pessoas estarão seguindo alguém que já não é o modelo como antes, né? Toda a sociedade, ela quer seguir modelos, você é um grande modelo, né? Assim, a sociedade acabaria em total confusão, exatamente como num tráfego irresponsável. Suponha que o sinal vermelho seja indicado para parar as pessoas. Então, num tráfego, ele faz essa ilustração. Num tráfego, se a gente não seguir os modelos, né, as regras, a gente acaba em confusão, engarrafamento e acidentes de trânsito, né? E falou do mesmo modo o Dharma, né? O Dharma é um fluxo constante. Se a gente começa, né, a violar o Dharma aqui e ali, a gente vai criar sempre engarrafamentos. Que tipo de engarrafamento? Conflitos sociais, né? Confusões, né? As pessoas vão seguindo, né? As pessoas têm, nós vimos na aula anterior, né, que as pessoas têm uma determinada fraqueza, uma determinada insegurança que Krishna apresentou aqui, né, com a palavra timidez. As pessoas são tímidas, né? Eu fiz uma leitura da timidez, mas como uma insegurança, uma fraqueza, e elas estão sempre buscando esses modelos dentro da sociedade. Se nós seguirmos modelos fracos, a sociedade se tornará fraca em todos os níveis da sociedade. A violação desta harmonia cósmica, né, será um prejuízo enorme. A ordem social irá colapsar. O que acontecerá é isso. Isso é o que Krishna quis dizer aqui. Suponha que eu não cumpro o meu dever incansavelmente, entusiasticamente, mesmo que eu não seja o beneficiado ao realizar essas minhas ações, mas os outros, né? E faço como muitos cuja tendência, na maioria, é ver realizar murmurar. Então, aqui o Swamiji, ele apresenta um outro ângulo, né, do Swadharma, né? Swadharma é fazer aquilo que é correto, justo, adequado e devido naquele momento, né? E aí ele fala, e além disso, você levante as suas armas, seu arco, suas flechas, faça o seu Swadharma, e você saiba que a ação
dharmica é importante, mas a atitude deve, né, acompanhar essa ação. Não faça essas ações de modo murmurando, né, reclamando, né, contrariado. Não, faça com todo o entusiasmo possível, porque somente assim você pode transmitir esse entusiasmo para o seu exército, né? Esse entusiasmo para a sociedade. Os modelos, né, dos sábios nas nossas sociedades precisam viver dentro do ângulo, né, sobre a luz do Dharma, mas ainda mais, né, de modo alegre, entusiasta, né, entusiasmado, feliz, contente, né, porque isso também é parte, né, é parte desta compreensão bem assimilada. Ela tem que ser expressa de modo positivo, né, de modo entusiasmante, né? Aí ele fala, tem pessoas que falam, tudo bem, eu tenho que fazer isso porque é o meu dever, mas eu faço murmurando, né? E ele fala, não, não faça murmurando, entendeu? Faça com todo o seu entusiasmo. A atitude é muito importante. E a atitude ensina mais do que até mesmo as ações. Então, num nível assim, as palavras, né? Aí as palavras escritas, verbalizadas, as ações, e ainda no nível mais sutil, são as atitudes, né? A energia por trás daquelas ações, uma energia de entusiasmo, de alegria, de felicidade por estar exercendo o seu Swadharma, né? Muito bonito. Ainda que você não obtenha nenhum benefício, você seguirá o Dharma seu com essas atitudes e comportamentos para demonstrar aos outros, né, que a vida precisa ser vivida assim, né, com gratidão, com entusiasmo, com reverência, com coragem, com positividade. E ao fazer como se deve, ao fazer com entusiasmo, ao fazer com sinceridade, realize as suas ações de todo o coração, ainda que você não veja nenhum benefício imediato para você, Arjuna. Sutilmente ensinando ao seu povo, à sua sociedade, o que por si só é o Dharma, né? Você está fazendo tudo para a sua sociedade e, sem que você perceba, fazendo para si mesmo, né? Portanto, incansavelmente, jamais deixe esta atitude incansável de entusiasmo, de alegria, de felicidade e agradecimento pela oportunidade. Se você não cumprir o seu dever com esta atitude, incansavelmente, significando dizer o tempo todo, a sociedade ao seu redor ficará ao abandono, ficará confusa. Assim, assegura Krishna e Arjuna, irão se comportar como os ladrões, né? E dirão que Krishna roubou manteiga, né? Muito curiosa essa passagem. O Swami não ilustra, não desdobra, não explica muito bem uma passagem ali que diz que, né, assegura Krishna, irão se comportar como os ladrões, dizendo que Krishna roubou manteiga. Ghee, né? É por isso que não posso roubar ou fazer ações indevidas, porque as pessoas querem seguir o que lhe é mais conveniente. Ele está querendo dizer que, se nós começarmos a dar exemplos negativos, né, a gente vê no mundo de hoje, chegando no Brasil, exemplos que as pessoas entram na loja e pegam o que quiserem, porque é o meu direito, né? Então, se a gente começar a não dar os exemplos dármicos, né, não roubar porque eu não quero ser roubado, né, aí o que as pessoas vão ficar confusas, daqui a pouco vão estar acusando Krishna de ser ladrão de manteiga, né? E ele diz, é por isso que eu não posso fazer nenhuma ações indevidas, não posso roubar nada. As pessoas precisam do meu exemplo, do meu modelo, né? Porque a fraqueza humana, né? Essa fraqueza humana, esta timidez humana, né? Essa insegurança humana, ela tende sempre a fazer o que é mais conveniente. E, naturalmente, as pessoas, por conveniência, se puderem, elas vão roubar, pegar, né? Em vez de seguir as regras sociais e trabalhar para ver as coisas, né? A sociedade é assim. Portanto, Krishna, o povo precisa seguir o meu modo de vida, né? O meu Vatma. É por isso, né, que
Ayana, que significa modo de vida, né? Significa que o caminho de vida que foi seguido por Rama é um ensinamento indireto, né? Então, é muito interessante, o ensinamento indireto é um ensinamento né, transmitido através das ações, do comportamento, das atitudes, da alegria, do entusiasmo desses indivíduos que são realmente modelos, né? Modelos importantíssimos na sociedade, né? Sábios, né? São ensinamentos indiretos, né? As pessoas vão se espelhar nesses sábios, como vê, elas tendem a imitar, elas tendem a adotar alguns modelos, e aí elas indiretamente elas estarão fazendo o quê? Desenvolvendo essas qualificações, né, que são absolutamente indispensáveis para o autoconhecimento. Deste modo, agindo apropriadamente, incansavelmente, entusiasticamente, eu farei com que todos os seres humanos me sigam, né, por todos os meios possíveis. Tudo o que eu fizer que seja realmente um exemplo lindo, elegante, bonito, maravilhoso, feliz, né, de modo que as pessoas vejam e falem assim, pô, esse sim é o meu herói, né? Eu vou colocar uma tatuagem de Lord Krishna, né, ao invés de uma tatuagem de Neymar, né? Por isso, eu não posso errar. Se eu erro, eu afeto toda uma sociedade. Os meus erros se refletem nos outros, se refletem na sociedade. Ele está fazendo realmente, abrindo a mente de Arjuna, para Arjuna começar a compreender o Dharma dele, a importância, o modelo que ele é para a sociedade e o modo qual ele não pode, né, cometer o erro, né? Na aula passada eu citei até, né, fazendo um paralelo com a situação do Brasil, né, que determinados personagens, né, às vezes eles carecem, né, de realmente fazer os seus swadharmas, né? E aí a sociedade, ela se reflete na sociedade e a sociedade perece por isso. É por isso que eles contam, através de histórias, como um comportamento equivocado pode gerar muitos problemas. Nem mesmo a ação, comportamento e ação, né, são mais ou menos, né, quase a mesma coisa. Ações são ações. Como é que você definiria, né, veria a distinção sutil entre comportamento e ação, Marcelo? Oh. Você que é um advogado que tem conhecimento das palavras. Eu subestabeleci para a Betânia, ela vai falar em meu nome. Desculpa, Marcelo. Pode falar, fica à vontade. Não, eu acho que a ação é aquilo que você faz e comportamento é como você realiza aquilo que você está fazendo, né? Inclusive, juntando as motivações e juntando as atitudes. Para mim, comportamento é isso, é o como eu realizo as ações, a forma, né, como eu realizo. Mas a forma como a pessoa faz uma ação não seria mais a atitude a qual ela faz a ação? É o comportamento que ela tem ao realizar uma ação, eu diria sim. que está muito relacionado à atitude também, né? Às vezes a gente ouve, né, essa expressão, não, aquela pessoa se comporta muito bem, né? Eu lembro de uma passagem da minha vida que alguém me falou isso, né? E eu fiquei curioso, o que significa se comporta bem, né? Então, não é uma ação, às vezes é um modo que a pessoa, né, se comporta, né? E às vezes é simplesmente não fazendo nada, uma pessoa se comporta livre da ação. Esse exemplo que eu lembrei agora era uma coisa mais nesses termos, né? Às vezes, a não ação é um comportamento muito apreciável, dependendo do contexto também, né? Comportamento é uma palavra curiosa, eu vou dar uma estudada
no significado filosófico dessa palavra. Então, por isso, eles contam, através de histórias, como um comportamento equivocado pode criar muitos problemas. Aí ele conta uma história, eu vou contar a história, vou simplificar aqui, né? Como é que se diz? Vou sintetizar, né? Ele fala sobre um Brahmane que foi tomar banho no mar lá na Índia, né? As praias na Índia são muito diferentes das praias de Copacabana ou as praias de São Paulo, né? Não tem aquela galera ali. As pessoas, quando vão no mar, eles vão de calça comprida, de camisa comprida, e raramente o indiano entra no mar, né? Mas ele conta que tinha um Brahmane que foi lá, né, tomar um banho. Não sei se foi o mar mesmo ou foi numa praia de rio. E aí ele tinha uma vasilha de cobre, né? E ele quis tomar banho. E ele falou assim: o que eu faço com esta minha vasilha, esse pote de cobre, né? Se eu deixar aqui na praia, né, na areia, eu vou lá e de repente alguém pode achar assim, pensar que pode levar e aí eu vou perder a minha vasilha de cobre, né? Alguém pode se apropriar do meu recipiente de cobre, né? Aí ele falou o quê? Eu vou fazer um buraco e vou esconder na areia. Aí eu posso entrar no mar tranquilo. Aí ele fez um buraco e cobriu. Quando ele entrou no mar, ele sentiu que o mar, né, a corrente estava levando ele. Ele falou assim: olha, daqui a pouco eu não vou saber onde é que eu enterrei, né, o meu pote de cobre, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para identificá-lo, né? Aí ele saiu da água, foi lá, viu onde é que ele tinha enterrado o cobre e falou assim: o que eu vou fazer? Eu vou construir aqui, né, um monumento, né, uma coisa redonda, né, que é conhecido na Índia, é um símbolo de Shiva, Shiva Linga, né? Um Shiva Linga é uma coisa redonda, né, e alta assim, né? Então ele falou: eu vou fazer um xingalinga aqui de areia, né? E aí eu lá no mar, eu vou saber, mesmo que a corrente me leve um pouco para cá ou para lá, eu estou vendo o meu xingalinga, né? Aí ele falou: tudo bem. Aí o que acontece? A natureza humana, ela é insegura, ela é tímida, como foi dito aqui, né? Ela tem uma certa fragilidade, né? Aí um outro Brahmane chegou ali e falou assim: nossa, eu tenho um cara lá no mar e eu estou aqui, e esse cara é realmente um Brahmane, né? Ele fez um xingalinga aqui, muito provavelmente ele deve ter feito uma oração a Shiva antes de entrar na água. Aí ele igualmente fez um xingalinga, um shivalinga, né? Fez a sua oração e entrou no mar, né? Aí daqui a pouco o primeiro, né, Brahmane estava lá e falou assim: nossa, agora eu estou vendo dois shivalingas, né, de areia, né? Ele falou: tudo bem, depois quando chegar lá eu vou descobrir qual é o meu shivalinga, né? Mas aí foram chegando outras pessoas e as pessoas chegando com a mesma fragilidade, com a mesma fraqueza, buscando, né, a imitação, pensaram assim, né? Olha, tem dois caras lá, são dois brahmins, eles fizeram dois chigalinhos, eu não entro nessa água sem fazer parte desse ritual. A terceira pessoa também fez um xingalinho para entrar no mar, né? Entrar na água. E assim outras pessoas foram chegando e o cara lá dentro da água, né, começou a ficar assustado. Meu Deus, olha quantos xingalinhos, como é que eu vou encontrar o meu pote de cobre, né, debaixo do meu xingalinga, porque agora eu já tinha 50 xingalingas no mar. Por quê? Por causa dessa natureza humana insegura, tímida, né, de tender a imitar, né? As crianças imitam os pais, né? As crianças seguem modelos, né, os quais a gente começa a imitar, né? Então, essa é a história que eu já tinha ouvido os Swamiji contar sobre essa natureza humana, né, ilustrada por estes brahmanes na areia, lá no mar, e os tantíssimos shivalingas que foram criados de areia.
Então, é curioso porque a gente sabe, né, desta fraqueza humana, né, e o que a sociedade, na sociedade nós temos aqueles, como é que se chama? Os criadores, né, aqueles que moldam opiniões, né, como é que chama isso, Marcelo? Os modelos? Tem uma outra expressão nos dias de hoje, formadores de opiniões, né? Nós temos os formadores de opiniões, que às vezes vêm, né, do meio artístico, né, do meio da música, do meio do cinema. Então, eles são formadores de opiniões, né? Eles são modelos, né? As pessoas... né? Então, a humanidade tem essa fraqueza, né? E esta parábola aqui, né, esta metáfora, né, ele mostra essa fraqueza dos indivíduos, né, de sempre observar e ver assim, não, se todo mundo está, né, seguindo este ou aquele modelo, né, então este deve ser o modelo de valor, né? Se todo mundo está valorizando este ou aquele formador de opinião, né, então eles devem ter razão, né? Mas, infelizmente, quase que invariavelmente, é o contrário, né? Onde tem uma grande massa de pessoas seguindo esses modelos, né? Tem valores ali que realmente são valores de massa, que não são os valores, porque a humanidade é fraca, ela busca, como disse o Swami aqui, aquilo que lhe é mais conveniente, né? Aquilo que é mais fácil, né? Todo mundo está indo numa direção, eu também vou nesta direção, né? O mundo inteiro parece tímido, acanhado, frágil. Se uma pessoa faz uma coisa, as outras começam a imitar. Eles chegaram ao extremo até de usar calça de jeans cheio de buraco, né? Então, né, é uma loucura, né? Os programas de TV também, né, condicionando, criando, formando opiniões, noções, culturas, né? Então, ele fica falando sobre esse fenômeno do vestimento das pessoas nos dias de hoje, a história da moda, né? A moda é uma coisa sempre ridícula, né? Porque assim, o que está de moda é o que eu quero comprar, né? As pessoas ficam trocando ou renovando os guarda-roupas de acordo com a moda, né? Mas é curioso é que uma moda hoje, no início, a pessoa, né? As mulheres têm muito disso, né? Ah, não, nossa, que moda feia essa! Oh, a calça pescando siri no meio da canela, né? E com a boca larga, nossa, isso é muito feio, né? E ainda por cima, né? Com quadris lá embaixo, assim. Não, muito feio, muito feio. Essa moda eu não entro, essa eu não entro, né? Aí eu ficava esperando, assim, ok, vamos ver. Aí daqui a pouco aquela pessoa está usando. Aí quando eu vejo, aparece aquela mesma calça na minha casa, entendeu? Não para mim usar, mas para a Silvia usar, né? Então, devagarzinho, aquilo que era feio começa a parecer até bonito. Por quê? Por causa dessa fraqueza, dessa timidez, né? E o pessoal aí da indústria, né, eles sabem disso, né? O pessoal da indústria da moda, eles sabem como, né, jogar o anzol e fisgar as pessoas neste mecanismo de consumo eterno, né? Por quê? Porque, né, no início é feio, mas depois eu me acostumo, aí quando eu vejo as outras pessoas usando aquela coisa feia, aí aquela coisa feia já começa a se tornar bonita. Do mesmo modo, a responsabilidade e as desvantagens, Arjuna, são muitas, né? Você precisa ensinar através, né, através da ação, né, e da atitude. Não precisa nem de usar muitas palavras. Este ensinamento indireto através das ações e da atitude, do entusiasmo, né, é muito simples. Os professores também. Assim, Krishna afirma, todos seguem o meu caminho sobre todos os aspectos, ó Arjuna, né? Mas eu permaneço agindo de modo impecável, porque eu sou o Lord Krishna, né?
aquele vive com todas essas riquezas, né, sextuplas, né, que nós acabamos de ver, né? Então, a capacidade de um ser, né, do calibre de Lord Krishna, naturalmente, ele não tem muita dificuldade, né, em seguir incansavelmente o Dharma e servir como exemplo, né, um exemplo maravilhoso para as pessoas ao seu redor, a beleza de uma pessoa, né, elevada espiritualmente, né, em todos os sentidos, que ela realmente ela se torna uma pessoa atraente e as pessoas começam a se interessar e querem saber o que ela sabe e querem seguir, né, no nível mais primário, né? Assim, não, eu quero observar essa pessoa e de repente eu vou começar a seguir um pouco, né, o exemplo desta pessoa, porque uma pessoa sábia, uma pessoa bonita, etc, etc. E ele, no verso 24, que nós não veremos agora, mas no final de semana, se eu não agir, todos esses mundos perecerão. Ele fala dos 3 mundos, né? Se eu não agir, né, os 3 mundos perecerão. Eu serei o criador de confusão também. Eu estarei destruindo a civilização, a sociedade. Então, a gente deixa isso para o sábado. E se alguém tiver uma questão, uma pergunta, uma reclamação, que fale agora. Ou uma consideração, ou uma, como é que se diz? Uma sacação de ser compartilhada. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Obrigado, Lord Krishna. Obrigado, Swamiji. Obrigado a vocês do Vedanta Brasil. Obrigado, Irene. Namastê.